Bom dia a todos, saudações. Com muita alegria que nós, neste domingo, nessa manhã de domingo, damos continuidade à exposição bíblica da carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho, juntamente com os nossos irmãos aqui, caminhado na exposição da Santa Palavra, das Escrituras. Tivemos a oportunidade de estudarmos, agora recentemente, a Epístola de Paulo aos Filipenses. E agora nós iremos estudar a Epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos estudando as Epístolas da prisão. Cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. E durante esses estudos, essas exposições, nós estamos tentando aprender a compreender essa doutrina bíblica que Paulo ensinou, que Paulo lançou como fundamento para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse se estabelecer. Nós, no domingo passado, tivemos a oportunidade de lermos o capítulo 1 de Efésios, do verso 3 ao verso 14. Então eu gostaria que você que está me ouvindo, seja através de um tablet, de um telefone, pegasse a sua Bíblia na sua casa ou abrisse no seu smartphone. Efésios capítulo 1. Nós iremos ler hoje alguns versículos, nós não iremos ler todos os versículos desse parágrafo. Hoje nós iremos ler o verso que é o nosso objetivo de estudo, o verso 7 até o verso 12. Eu faço uso da versão NVI. Eu gostaria que você, se possível, compartilhasse com os seus amigos esse momento tão importante do nosso dia, Legal, estão comigo? Estão conseguindo me acompanhar? O verso 7 ao verso 12, epístola, carta de Paulo aos Efésios, diz o seguinte, versão NVI, tá? Nele temos a redenção por meio do seu sangue e perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir ou reunir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrena, na dispensação da plenitude dos tempos ou no tempo correto. Verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Verso 12. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Essa é a parte B, Nós estudamos a parte A, que vai do verso 3 ao verso 6. E hoje nós iremos estudar a parte B, que vai do verso 7 ao verso 12. E no nosso próximo estudo, nós estudaremos a parte C, que vai do 13 ao 14. Amém? Então eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria que você, onde você estivesse, fechasse os olhos e orasse comigo. Deus, muitíssimo obrigado, Pai, por mais esse dia, por essa manhã de domingo linda, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustentou em mais uma semana, Pai. Clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor venha nos ajudar nessa semana que se inicia, Pai. Estamos, Deus, diante da Sua santa palavra, Pai, onde o Senhor revela a nós a Sua vontade, Deus. Ensina-nos, ó Pai, a sã doutrina, Pai. Abra os nossos olhos, Pai. Nos conceda, Deus, força, Pai, para que possamos cumpri-la, Pai. Obedecê-la, Pai.
e te servir, Pai, assim como o Senhor designou, Pai, que servíssemos, Pai. Clamamos a Ti, Pai. Instrua-nos, ó Deus. No nome de Jesus é que fazemos essa oração. Amém. Irmãos, rapidamente um quadro panorâmico e geral do que nós estamos estudando, né? É importante nós lembrarmos que Paulo, o apóstolo, está preso quando ele escreve esta carta. É importante nós lembrarmos que Paulo, em Atos 19 e 20, foi quando ele visitou, quando ele fundou esta igreja. Então, depois de um tempo, aproximadamente aí 8 anos ou um pouquinho menos, é que Paulo escreve essa carta para poder orientar esta igreja que ele havia plantado em uma das suas viagens. E Paulo faz isso no período em que ele está preso. E essa carta, assim como muitos estudiosos disseram, é uma carta importantíssima para a vida e para a saúde desta igreja. Essa carta ela é dividida ao menos em 2 partes. A primeira, o apóstolo Paulo, ele vai formar uma base se referindo a doutrinas sobre aquilo que Deus fez na eternidade, a maneira como se realizou em Cristo Jesus, e depois aquilo que Deus espera, né? Deus faz em Jesus uma sociedade nova. E Deus, depois na parte B do livro, né, da carta, aquilo que Deus espera dessa nova sociedade é mais ou menos o fio que o autor, escritor John Stott vai propor em seus estudos, e é mais ou menos esse mesmo fio que eu proponho em nosso estudo aqui na comunidade cristã Nova Vida. Esse parágrafo, nessa perícope que nós estamos estudando, que vai do verso 3 ao verso 14, marque aí na sua agenda, no seu caderno, e acompanhe comigo. Lembrando que nós estamos estudando. Hoje o nosso objetivo na Escola Bíblica Dominical é estudar esse texto tão importante. Então, do verso... É importante nós percebermos a estrutura, né? Se nós lermos, né, os primeiros versos, que vai até o verso 6, nós temos aí escancaradamente, de maneira muito clara, muito cristalina, Deus, o Pai, elegendo um povo. Depois, se nós lermos, né, o verso 7 ao verso 12, que é o que nós vamos estudar hoje, nós temos aí de maneira muito clara, muito límpida, a ação do Filho redimindo o povo que o Pai elegeu. E depois o verso 13 e o verso 14, nós também temos de maneira cristalina, clara, ensinada pelo apóstolo Paulo, a maneira como o Espírito Santo sela este povo. Ou seja, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo sela. Irmãos, esse é o objetivo de ensino do apóstolo Paulo nesses versos iniciais. Paulo quer ensinar e instruir essa igreja acerca do quê? Guarda isso no seu coração. Acerca das bênçãos espirituais. Acerca de bênçãos espirituais que são elementares, essenciais à vida do novo cristão. A vida do que nasceu de novo, a vida da igreja. E abrindo um parênteses no nosso diálogo, no nosso ensino aqui, enquanto a igreja de Cristo do século 21, irmãos, não definir aquilo que é periférico e daquilo que é essencial, muito provavelmente esta igreja caminhará numa direção errada. Caminhará numa direção onde alguns valores foram invertidos. Por quê? Hoje, as bênçãos de cunho material, e aí esse material tem as suas faces, elas têm obscurecido as bênçãos de cunho espirituais.
E o Paulo, ele começa essa carta ensinando a igreja de Efésios, formando uma base, um alicerce daquilo que é essencial. E diferente do século 21, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Deus Todo-Poderoso que se revela nas Escrituras, vai nos mostrar que as bênçãos espirituais é que são importantes e não o que o século 21 tem chamado de bênçãos materiais. Por isso que Paulo vai formar uma base dizendo que Deus fez e espera depois da nova sociedade, é que o Pai, na eternidade, chamou, elegeu um povo. E nós estudamos isso na nossa aula passada. Essa eleição, esse chamado do Pai, está conectado a muitos fatores daquilo que o Pai fez. E veja que nós pensamos na aula passada que o Pai fez algo por nós, de maneira muito substancial, antes mesmo de nós termos sido criados. Antes mesmo de nós termos nascido, ou seja, eu e você, a igreja que o Pai chamou, já estávamos dentro da esfera de preocupação de Deus, antes mesmo do mundo ter sido criado. O Filho, dentro desse plano do Pai, redime esta igreja, redime este povo, e hoje nós iremos entender o que é essa redenção. E depois, então, dentro do plano do Pai ainda, o Espírito Santo sela. Irmãos, essas são verdades importantíssimas para a vida e para a saúde da igreja. Essas são as verdades centrais do Evangelho de Cristo. Essas são as verdades, irmãos, que deveriam nortear a sua vida como um todo. E não ao contrário, não chamarmos aquilo que é periférico para o centro. E eu gosto muito, tem um autor, o D.I. Carson, ele vai falar para que nós tomemos cuidado, porque quando aquilo que é periférico começa a ir para o centro, existe uma grande probabilidade de se tornarem um ídolo. Passamos a adorar aquilo que não é Deus, passamos a dar louvor àquilo que não é de Deus. E isso é um grande problema, e este tem sido um problema do século 21. Sendo assim, a exemplo do apóstolo Paulo, eu gostaria de ler com você, compreender esse texto, a fim de que nós não caiamos nos problemas que talvez os irmãos de Efésios estavam suscetíveis a cair ou andar por esses problemas. Amém? Vamos lá então. O verso 7 que nós lemos diz o seguinte: nele temos a redenção. Como disse na introdução, esse verso nos mostra uma ação do Filho. É uma bênção presente. Veja-se o verbo no presente. Nele nós temos a redenção. Redenção é uma realidade de vida contínua em decorrência da nossa posição em Cristo. Então Paulo está dizendo que em Cristo, lembra que na aula passada eu fiz uma comparação mostrando o que é ou que são bênçãos espirituais. Nós estávamos em Adão. Nós vivíamos em Adão. E por conta do plano de Deus, executado pelo Filho, nós agora não estamos mais em Adão. Nós somos novas criaturas e nós estamos em Cristo. Agora, em Cristo nós nos movemos, agora em Cristo nós existimos. Veja como a nossa vida mudou por conta daquilo que Deus Pai fez através do Filho. E o próprio apóstolo Paulo,
também ensinando em uma das suas cartas, se você quiser anotar aí na sua Bíblia, em Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, ele diz assim, ó, olha o que Paulo disse sobre o fato de nele, em Cristo, termos a redenção. Ele diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que o próprio apóstolo Paulo, em outras cartas, ele subsidia isso que ele disse em Efésios. Ele deixa mais claro, ele fala, olha, houve um resgate. Nós estávamos sobre um domínio das trevas. Contudo, esse resgate, né, que esse é um ato redentivo, nos tira desse domínio das trevas, ou seja, nós estávamos em Adão e nós fomos tirados da posse de Adão e passamos para o reino do Filho amado. E agora, no reino do Filho amado, é que nós temos a redenção, ou seja, nós não estamos mais na posse de Adão e agora nós estamos sobre a posse do Filho. Ou seja, nós sofremos neste momento um ato de redenção. E por consequência, nós temos então os nossos pecados perdoados. Irmãos, isso é glorioso. Por isso que eu disse e reitero aqui que as bênçãos espirituais ensinadas pelo apóstolo Paulo, ensinada pela palavra de Deus, é aquilo que para nós é importante. É o que deve nos mover. Esse ato, quando nós compreendemos aqui o que foi feito por nós, irmãos, esse é um dos únicos motivos que devem estampar um sorriso em nosso rosto. Quando nós olhamos para quem nós éramos e onde nós estávamos. E o que houve com cada um de nós e aonde hoje nós estamos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, nós éramos pecadores, estávamos em Adão. Mas por conta do plano do Pai, nós fomos resgatados pelo Filho através de um ato de redenção. E agora nós estamos nele, segundo Colossenses 13, 14, com perdão dos nossos pecados. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é sublime, isso é evangelho. Tem um autor que eu gosto muito, ele tem uma série de livros, lançado pela editora Fiel, Steve Lawson, e ele diz o seguinte, que, olha que interessante, a salvação, ela não é uma recompensa pelo justo. A salvação não é uma recompensa para o justo, mas uma dádiva para o culpado. Irmãos, isso é grandioso. Veja que o fato de nós estarmos em Adão e mortos, não trata-se de uma recompensa porque nós não temos o bom, ou nada de bom para fazer ou oferecer a Deus. A salvação, irmãos, é uma dádiva que foi dada por Deus e executada no Filho. Isso é extraordinário quando pensamos e compreendemos essas coisas. Amém? E o texto segue, dizendo o seguinte, que essa redenção é uma redenção, irmãos, que tem um peso, ou um pagamento de cunho tão especial, que foi feita com sangue, esse resgate de tirar de alguém que nos tinha como posse e nos levar para o reino do seu Filho, com um pagamento, foi um pagamento de sangue. Olha aí, ó, nele temos a redenção, verso 7, por meio do seu sangue e perdão dos nossos pecados. E isso se dá por quê, irmãos? Porque há uma riqueza da graça de Deus que fora derramada sobre nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Confesso que é importante
pararmos, limparmos, irmãos, o quanto os nossos pensamentos estão corrompidos, irmãos, com a ideia do querer, com a ideia do ter, com a ideia do ser. As nossas energias, os nossos esforços parecem que estão concentrados nessas esferas periféricas da vida. E muitas vezes nós não paramos, irmãos, para olharmos aquilo que Deus fez através do seu Filho, e o quanto isso custou. Diz o texto que foi feito por meio do sangue. Paulo aqui ele traz, uma caricatura, um desenho daquilo que era feito no Antigo Testamento. A posse, a maneira como era comprado, custava caro. E o Pai traz a redenção por meio do Filho. O verso 8, agora o nosso objetivo, diz o seguinte, que Cristo, ele abre o seu livro de informações. Aqui nós conseguimos ter uma ideia um pouco mais ampla e mais longe desse plano. Diz assim o texto no verso 8, que é uma continuação, Vou ler a parte B do verso 7. De acordo com as riquezas da graça de Deus, verso 8, que Ele derramou sobre nós com toda sabedoria. Irmãos, essa graça de Deus, que foi derramada sobre nós, por meio do Cristo, foi derramada com sabedoria, com entendimento, com conhecimento. Ele nos oferece o seu plano para o futuro, o que é maravilhoso em todos os sentidos. Olha que interessante, irmãos. A maneira como nós recebemos a redenção e perdão dos pecados se deu de acordo com as riquezas da graça de Deus, foi derramada sobre nós, irmãos, com sabedoria e entendimento, diz o texto. E isso, irmãos, deveria acalmar o nosso coração agônico, ansioso. Porque, irmãos, Deus sabe, Deus compreende todas as coisas e nos sustenta num mundo de caos. Olha aqui que o autor que eu tenho estudado diz. Se Deus ele é maravilhoso em todos os sentidos por conta do que foi feito por nós, assim, não há necessidade de ficarmos desesperados diante da maneira como o mundo parece estar se tornando cada vez mais sujeito à força do caos. Parece que é natural que nós assustamos, com tantas situações ruins, difíceis, que estão mais perto de nós cada dia. Situações de cunho chocante. E muitas vezes nós, nesse universo, às vezes a gente se desespera, se assusta, agoniza. E com esse texto a gente percebe que Deus, de acordo com a riqueza da sua graça, tem derramado sobre nós, ou derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, essa redenção, essa salvação. Ou seja, irmãos, Deus, ele não tem nada que esteja passando desapercebido. E olha que interessante. Pelo contrário, se você ler o verso 9 e 10, que vai subsidiar o que eu estou dizendo, diz que Deus já propôs e não pode ser contrariado no seu propósito, que todas as coisas um dia, elas irão convergir ou irão se reunir em Jesus Cristo. Ou seja,
ainda que venhamos nos assustar com o que está nos cercando, o que segue no verso 9, o verso 10 diz o seguinte: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Ou seja, o texto está dizendo, irmãos, que esse ato de redenção, que começa no verso 7, irmãos, um dia, a maneira como Deus tem derramado sua graça com sabedoria e entendimento fará com que todas as coisas, e o texto aqui vai apontar para a questão da criação, um dia irá se reunir plenamente no Filho. Ou seja, tudo um dia será reparado, um dia será reajustado, será organizado, irmãos, e nós como cristãos devemos, né? Estarmos ansiosos por esse grande dia. Mais do que isso, devemos desejar que isso aconteça. O verso 22, né, diz o seguinte, ó. Deus já, né, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, irmãos. Ainda que talvez nós não tenhamos, né, um conhecimento total, e não temos, né, amplo daquilo que, como Deus está organizando, reunindo todas as coisas, mas Deus, irmãos, irá julgar tudo e a todos. Deus irá organizar tudo. Deus irá, irmãos, pôr tudo no devido lugar. Deus irá e permanecerá cuidando de todas as coisas. Amém? Se nós lermos Efésios 4, verso 17, vai dar um panorama para nós, né? De como as coisas estão e por que Deus agiu como agiu. Verso 4, 17 diz assim, ó, Paulo ainda escrevendo aos Efésios, Paulo agora ele vai mostrar um pouquinho a caricatura de alguns leitores do que Paulo estava dizendo. Diz o seguinte, ó, assim eu lhes digo, né, Paulo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Veja que Paulo, no texto que nós estudamos, ele está formando uma base, falando dessa grandiosidade daquilo que Deus fez por meio de Jesus, a maneira como isso se deu, que é o que nós estudamos, e isso só se torna claro para nós sabendo aquilo que os corações que Paulo estava alcançando. Paulo estava falando assim, gente, há um Deus que criou todas as coisas e vocês foram escolhidos por esse Deus. Deus está redimindo todas as coisas por meio de Jesus e vocês estão andando longe de Jesus e com muita avidez, a mente, a cabeça, o pensamento de vocês estão obscurecidos. Irmãos, muitos ainda permanecem alienados de Deus, vivem nas trevas e são ávidos pela impureza. Por isso que é importante nós então compreendermos aquilo que Deus fez, para que possamos levar a esses que ainda permanecem nas trevas, longe de Deus, para que os olhos dessas pessoas sejam abertos, irmãos, para que saiam de Adão e passam a viver em Cristo.
Deixem uma velha vida e passam a ter uma nova vida. Deixem uma velha sociedade e passam a viver por uma nova sociedade. O verso 11 e o verso 12 também é muito bonito, diz o seguinte: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O verso 11, nós também podemos usar o termo herança ou herdeiro, ou seja, nele fomos também, ou nele nós também somos herança ou herdeiros. Irmãos, isso é importantíssimo. Isso nos mostra que nós, cristãos, que temos uma nova vida e estamos formando uma nova sociedade, nós somos o que, irmãos? Propriedades de Deus. Nós fazemos parte, nós somos herança de Deus. O termo escolhido aqui está conectado a sermos uma porção de Deus, a sermos uma parte para Deus. E Deus, né, através daquilo que Paulo escreveu aqui, já havia nos mostrado mais ou menos isso. Se você ler o verso 1, vai dizer que nós somos santos de Deus. Se você ver o verso 11 que nós estamos lendo agora, vai dizer que nós somos herança de Deus. E se você ler o verso 14, vai dizer que nós somos posse de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. A partir do momento em que o plano do Pai é executado na pessoa do Filho de Jesus, e nós então somos resgatados da velha vida para a nova vida, nós somos santos de Deus. É o que o texto está dizendo. Nós somos herança de Deus e nós somos possessão, ou nós somos uma posse de Deus. É o que o texto está dizendo. E nós somos tudo isso, irmãos. Para quê? Ou como? Você já parou para pensar nisso? Os motivos e o porquê? O próprio texto vai responder. Nele fomos também escolhidos, ou seja, nós tornamos herança de Deus. Fomos predestinados conforme o plano, ou seja, o fato de sermos escolhidos e sermos predestinados, essas duas coisas acontecem porque estão no plano daquele que fez todas as coisas. Para quê? Diz o texto, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, irmãos, nós somos tudo isso segundo o propósito de Deus e a vontade de Deus. O texto é extremamente claro. E para mim isso é muito importante, irmão, porque muitas vezes desarma o ser humano da sua possível ganância. Muitos cristãos olham para si, e esse é um pecado do século 21, e rogam para si que o fato de terem o que têm, de ser o que são, está muito conectado ao quanto conseguiram, ao quanto foram adiante de Deus, ao quanto oraram para Deus, ao quanto se achegaram diante de Deus. E o texto está dizendo, o texto está formando uma doutrina, nos ensinando que tudo aquilo que é importante na vida cristã, ou aquilo que é importante na vida de um homem, irmãos, de ser santo de Deus, de ser herança de Deus, de ser uma posse de Deus, tudo isso só aconteceu, irmãos, por quê? Porque foi o propósito de Deus e a vontade de Deus, ou seja, o próprio Deus, irmãos, fez tudo isso. Por isso, irmãos, que o texto vai terminar dizendo, para o louvor da sua glória.
E é importante nós compreendermos, irmãos, isso porque muitas vezes os cristãos, especialmente o universo neopentecostal, têm chamado a glória para si. Olha, eu tenho tudo isso porque eu fiz. Eu tenho tudo isso porque eu orei muito. Eu tenho isso porque eu me dediquei muito. A minha vida é assim porque eu sou muito dedicado. Ou seja, isso, irmãos, é uma inverdade. Enquanto o texto, a palavra de Deus, essa instrução à igreja de Efésios está dizendo não. As bênçãos espirituais que são de fato importantes para a vida de um homem, que é ser santo de Deus, que é ser herança de Deus, que é ser posse de Deus, essas coisas aconteceram porque eram propósito de Deus e porque eram vontade de Deus. Irmãos, isso é grandioso. Isso é grandioso, irmãos. Isso é grandioso. O verso 12 nos mostra o objetivo, né? Para o louvor da sua glória. O mesmo aconteceu quando Deus chamou o seu povo no Antigo Testamento. Se nós lermos o que o texto de Isaías 43, 21 diz, ele diz o seguinte: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Isaías está dizendo que Deus chamou o povo para si. E nós sabemos que Isaías está se referindo ao povo da aliança, o povo de Israel. E quando Deus escolhe esse povo, quando Deus toma esse povo por herança, quando Deus toma esse povo como posse para si mesmo, é um único objetivo: o louvor e a proclamação da sua glória. E quando Paulo está instruindo essa igreja, Paulo está ensinando essa igreja, Paulo vai dizer: olha, vocês foram escolhidos, vocês foram predestinados, vocês são santos de Deus, vocês devem ser, vocês são herança, vocês são posse, e tudo isso tem um único objetivo: a glória de Deus Pai. Ou seja, a minha e a sua vida, irmãos, deve ser uma vida irrepreensível aqui, e só tem um único objetivo: a glória e o louvor de Deus Pai. Irmãos, e isso automaticamente deve tornar-se uma proclamação. Ainda citando Steve Lawson, ele diz o seguinte: a maior alegria dos A maior alegria do ser humano é conhecer a Jesus Cristo. E a segunda maior alegria é torná-lo conhecido. A maior alegria é conhecer Jesus Cristo. E a segunda maior alegria é torná-lo conhecido. Por quê? Quando nós entendemos aquilo que Deus Pai fez em nós, por meio de Cristo Jesus, irmãos, nós devemos estar profundamente alegres, compreendermos que participar, sofrer essa ação de Deus por meio de Jesus Cristo em nós, na pele, no coração, sairmos da posse de Adão, de uma vida velha, e passarmos para uma nova vida, vivermos em Jesus, através desse ato redentivo. Irmãos, isso deve ser a maior alegria do ser humano. E de tal forma que nós, então, damos glória a Deus, louvamos a Deus, é torná-lo conhecido, é essa segunda maior alegria. Olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, na nossa casa, no nosso trabalho, no carro, no ônibus, no trem, no passeio, aonde for, e de alguma forma falar: rapaz, pessoa, mulher, homem, criança, eu estou profundamente feliz, porque Deus fez algo grandioso em minha vida. Ele me salvou, Ele me deu uma nova vida. E eu sou profundamente feliz, e eu dou glórias, e dou louvor a esse Deus por aquilo que Ele fez. Irmãos, isso é grandioso. Isso, na verdade, é maravilhoso.
Isso, para mim, é a maior bênção do Evangelho. É o fato de ter claro, límpido, cristalino em minha mente aquilo que Deus Pai fez por meio de Jesus Cristo, executando esse plano de redenção. Isso é grandioso. Eu gostaria então de encerrar essa minha fala nosso próximo encontro. Eu encerrarei o bloco, falando do verso 13 e do verso 14. Eu encerro dizendo o seguinte: eu estou aqui pensando agora em crente, em cristãos, nascido de novo. Invista seu tempo na compreensão clara daquilo que Deus fez por você. Isso é grandioso. Quando você e eu, quando a igreja de Jesus, irmão, se conscientizar dessa ação grandiosa que Deus fez em Jesus por nós, irmãos, nós não iremos nos preocupar com mais nada. Nós passaremos boa parte da nossa vida, uma grande parte do nosso tempo, bendizendo a Deus, sendo grato a Deus por aquilo que Ele fez. Então eu concluo dizendo para você: coloque empenho, dedique-se na compreensão do plano da salvação. Isso é importantíssimo. Segundo, irmãos, tenham como elementar, como base, como alicerce, o conhecimento, irmão, da doutrina de Deus. Saiba quem Deus é. Quando vocês começam a entender essa grandiosidade de Deus, irmãos, tudo relacionado a essa grandiosidade de Deus passará a fazer mais sentido do que todas as outras coisas que hoje você tem considerado como grandioso, e não são. Terceiro e último aplicação: passe a viver para o louvor e a glória de Deus. Eu sei que é um grande desafio, irmãos, vencer esse mundo da selfie, vencer esse mundo da autoimagem, vencer essa perspectiva narcisista onde o ser humano ele tem sido o objeto do holofote. Nós devemos ser apagados porque as nossas falsas conquistas, irmãos, para nós tem feito mais sentido do que a grande conquista de Deus em Jesus. Irmãos, eu não estou pregando que as coisas relacionadas a nós não são importantes, não é isso. Eu estou falando de assuntos de cunho espiritual e dentro de uma perspectiva cristã, aquilo que é mais importante é Deus e a glória de Deus. E aquilo que é menos importante somos nós e a nossa glória. E isso tem sido invertido, isso foi invertido, está perpetuando muito tempo aqui no Brasil, no século 21, que você, nesta manhã de domingo, pare tudo que você está fazendo, coloque-se de joelho neste momento, feche seus olhos e clame a Deus, fala: Deus, eu quero, Pai,
aprender com o apóstolo Paulo, Deus. Eu quero ser instruído por essa palavra do apóstolo Paulo. Eu quero viver para o louvor e para a sua glória. Amém, irmãos? Que assim seja, tá? É isso. Espero que você tenha me acompanhado até aqui. Esse vídeo, né, hoje ele aconteceu no YouTube, no Facebook, e espero que em breve, né, esse e os outros vídeos, eles sejam, né, divulgados no nosso canal do YouTube. Você pode acessar, né, CCNV Franca Oficial. Nós temos lá disponíveis alguns vídeos, algumas mensagens. Então acesse, compartilhe com seus amigos. E eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser abençoadas por esses conteúdos. Compartilhe, né? Nós estamos encerrando agora esse vídeo no Facebook. Depois compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes. A palavra de Deus, ela precisa ser semeada. E eu acredito que no momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, uma situação de isolamento social, esse é um recurso, eu acredito que pequeno, mas que pode sim, de alguma forma, alcançar algumas pessoas. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um ótimo domingo, no nome de Jesus. Deus abençoe.